Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia. Vagas limitadas. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Bateu a vontade de comprar um bolo quentinho? Ou quem sabe, aproveitar o tempo em casa para montar um armário novo? Acesse o Pertinho de Casa e a gente mostra os negócios que estão pertinho de você. Basta escolher o seu preferido, combinar a compra e a entrega por WhatsApp ou telefone. Todo mundo ganha, os pequenos comerciantes e você. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo. Procure o Sebrae. Parnamirim faz 63. Uma grande cidade pequena. Uma pequena cidade grande. A cidade que mais cresce no Rio Grande do Norte, mas que não perde as suas raízes. Parnamirim faz 63. Um povo que trabalha e que sorri. Uma cidade que tem sol, tem mar e tem história, que nasceu de uma guerra e que hoje é um lugar de paz. Parnamirim faz 63. E todos nós comemoramos suas praças, suas igrejas, suas avenidas, seu desenvolvimento. Uma homenagem da Prefeitura de Parnamirim a todos os parnamirinenses, os nascidos aqui e os que nos adotaram no coração. Viva Parnamirim! 63 anos bem vividos. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos à primeira edição do Jornal Potiguar Notícias. Eu sou Andresa Tavares e vou coordenar aqui a bancada da socialização do principal conteúdo que se encontra publicado no portal de jornalismo www.potiguarnoticias.com.br, na companhia da comunicadora social que estreia hoje aqui em nosso veículo de comunicação, Lígia Limeira. Seja muito bem-vinda e agora sim, proceda com suas primeiras palavras junto à bancada que hoje está sob a sua coordenação. Muito feliz, viu, Andresa, de poder estar aqui, né, começando esse novo desafio. Né, peço a audiência aí dos nossos espectadores, né, um prazer enorme, né, e vamos começar, né, Andresa, dando um alô às nossas rádios e TVs web que transmitem em cadeia, né, o Jornal Potiguar Notícias,
a PNTV Web, Cena TV, 105 FM de Ceará Mirim, FM Liberdade de Felipe Guerra, Macaíba FM, que é 87.9, FM Flores de Jaçanã, FM Executivo de Nísia Floresta, FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante, Zona Norte FM, né, ela que cobre aí a Zona Norte de Natal, Liberdade FM de Cerro Corá, ô delícia, né, ô município bom. Asas da Esperança de Mossoró, Santa Rita de Santa Cruz, Rádio Seridó de Carnaúba dos Dantas, Pontal FM de Bahia Formosa, Princesa FM de São Bento do Trairi, Curimataú FM de Nova Cruz, minha terra, Guaíras FM de Areis, Rádio Goianinha Web, Rádio Educativa Goianinha, TV Rádio Goianinha, Rádio Saudade Web, Extremóis FM. E vamos às notícias do dia e do final de semana, Andresa? Vamos sim, hoje é a nossa missão, a segunda-feira, não é? E inclusive é importante destacar, hoje, 7 de fevereiro, é sempre um dia que vem assim recheado de notícias, né? Porque vem do acumulado do final de semana e a primeira edição, Lígia, tem sempre essa responsabilidade, né, de trazer aí à tona sobre os acontecimentos, as atualidades do último sábado para cá. Eu vou ler a primeira notícia, que diz assim: nova variante da Covid-19, designada de BA.2, já tem casos confirmados em 3 estados brasileiros. Em estudo realizado na Dinamarca, a sublinhagem da nova variante da Covid, a BA.2, pode ser pelo menos 33% mais transmissível que a cepa original da Ômicron, que todos já sabem é imensamente transmissível. O número total de casos subiu para 5, sendo 2 em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Santa Catarina. No Rio Grande do Norte, até o momento, ainda não foi registrado nenhum caso desta subvariante. Ô, Andresa, é interessante, né, a gente falar sobre essa questão aí, né? Parece que a Covid, nós vamos ter que conviver com essa doença, né? E eu estava lendo e vi hoje cedo que um aplicativo do Reino Unido, que é um dos melhores do mundo para análise de quadros clínicos, verificou um novo sintoma, né, que surgiu com essa variante Ômicron, que é a dor lombar. Né? É interessante, né? Assim, é interessante. E eu lembrei de algumas pessoas que comentaram comigo, né, isso, que estava sentindo dor lombar. E agora vem confirmar como sendo um dos sintomas, né, um dos novos sintomas da Covid. Da variante Ômicron. Muito bem lembrado, Lígia. Muito bom saber que existem esses aplicativos aí que a gente pode estar consultando para expandir aí, né, o nosso conhecimento sobre os sintomas e os desdobramentos da Covid-19. Eu trago aqui que o ABC vence o Potiguar, CN e avança a final do primeiro turno do estadual. Veja os gols. Na noite deste sábado, o ABC recebeu o Potiguar CN em partida válida pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Potiguar. O jogo ocorreu no estádio Frasqueirão e o Alvinegro, que já tinha vantagem do empate para se classificar à final, venceu por 2-0. Assim como no duelo pela fase classificatória, os gols foram marcados por Alisson, cobrando pênalti, e Richardson. Olha só, a editoria de esporte, né, muito importante, sempre porque tira o peso dessas notícias, né, que a gente sempre tem dado aqui na bancada de jornalismo relacionada à saúde pública, essa situação pandêmica. Então, é isso aí, ABC, né, na pauta. E aí os gols, esses golaços todos, né, que a editoria esporte e de preferência do Esporte Potiguar possa voltar sempre aqui no nosso repertório de notícias, vibrando muito e trazendo muitas notícias boas, até mesmo para que a gente acalente os corações dessa travessia aí, desse tempo pandêmico. Vamos falar agora de política. Deputado estadual Souza, do PSB, não disputará a reeleição em 2022. O deputado estadual usou suas redes sociais para anunciar que não vai disputar a reeleição nas eleições de 2022. O parlamentar, que está no segundo mandato, afirma que a tomada de decisão aconteceu após se reunir e discutir o assunto com a sua família.
e também está relacionado aos cuidados mais atenciosos com a sua saúde, já que não é mais a mesma, afirma o deputado. Podemos ver aí por quem nos acompanha por meio da PNTV Play, a imagem, não é, do deputado Souza, que é a imagem também que ampara lá a notícia no nosso portal de jornalismo, onde você acessa para conhecer a notícia na íntegra. Pode ser coisa difícil de acontecer, né? Muito difícil. Abrir mão, assim, da política e sendo ele tão atuante como é, né? Muito atuante. E eu volto aqui, Andressa, trazendo outra notícia de esporte, né? Dizendo que o América vira o jogo contra Força e Luz e se classifica para a final do primeiro turno. Olha que coisa boa. Na tarde deste domingo, 6, em jogo válido pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Potiguar, América e Força e Luz se enfrentaram na Arena das Dunas. O alvirrubro levou a melhor, vencendo por 3-1 de virada. Teve polêmica no gol de empate americano quando o árbitro Leandro de Sales Barques marcou pênalti por entender que a bola bateu na mão de Edson, zagueiro do time elétrico. Mesmo com a vantagem do empate, o América começou pressionando o Força e Luz. Aos 5 minutos, o William Marcílio arriscou de fora da área, obrigando o goleiro Odaí a fazer boa defesa, jogando a bola para escanteio. Na cobrança, Araújo desviou com perigo e a bola passou por cima do gol. Em contra-ataque rápido do time elétrico, aos 23 minutos, a bola sobrou para Pernambuco, que avançou, invadiu a área e foi derrubado. O árbitro marcou, então, o pênalti. Olha só, né? Que notícia boa! A Editoria Esporte é uma editoria que faz o nosso coração pulsar mais forte, faz os sorrisos se tornarem mais largos no rosto, quando também traz a vitória, né? Bom, vou voltar para a Editoria Saúde e a notícia agora está relacionada a um novo posto de testagem para a Covid-19 que será inaugurado no município de Parnamirim. Parnamirim, que é o terceiro município maior do Rio Grande do Norte, que é onde fica também a edificação do veículo de comunicação Potiguar Notícias e que nós temos um compromisso gigantesco de conversar também com a sociedade parnamirinense. A notícia diz assim: no intuito de desafogar as UBSs, o Laboratório Central e o Hospital Márcio Marinho, a Prefeitura Municipal de Parnamirim irá inaugurar nesta segunda-feira, olha só, Lígia, hoje, dia 7 de fevereiro, o Centro Parnamirim de Enfrentamento às Síndromes Gripais. O novo espaço será no Parque Aristófanes, Fernandes, vou repetir. O novo espaço de testagem é no Parque Aristófanes Fernandes e contará com 2 médicos para avaliação, enfermeiros e técnicos para eventuais testagens e também medicação. A requisição do exame será dada no próprio local, mediante a constatação da necessidade que se proceda o teste. Que bacana, né? Que bacana contar com mais esse serviço de utilidade pública, né? Muito no importante. Município aqui de Parnamirim. Quanto mais testagem, melhor para que os procedimentos de mitigação da Covid-19 e também o aparecimento de casos mais graves, isso aí se dê de uma forma mais reduzida. Então, parabéns aí pela iniciativa, testagem sim, testagem sempre e testando positivo, ficar em casa, respeitar o isolamento social. Muito líquido e repouso também, né? Líquido e repouso. O meu editorial agora vai para a saúde também, né? Sempre bom a gente tá atualizado com relação a isso. E eu trago aqui, o Brasil registra 197 mil casos e infelizmente 1.308 mortes em 24 horas. O Brasil registrou em 24 horas 197.442 casos de Covid-19 e 1.308 mortes em 24 horas, segundo o mais recente boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia foram notificados 26.473.273 casos e 631.802 óbitos em decorrência do novo coronavírus. O boletim divulgado neste sábado 5 não traz os dados do Mato Grosso e do Distrito Federal, que não foram atualizados pelas respectivas secretarias da saúde. Vê só, com esses dados, esse número ia aumentar ainda mais, né? Todo cuidado é pouco
né, com a Covid-19. Gente, muito cuidado, né, se previnam, façam isolamento social, né, vamos respeitar a nós e a coletividade, né, porque nós vivemos em sociedade e a sociedade precisa, né, desse movimento conjunto para combater essa doença tão maldita, né? Com certeza. E não podemos deixar de lembrar aqui, Lígia, sobre a vacinação, não é? As UTIs que estão aí congestionadas e muitas das pessoas que se unem aí a esses lamentáveis números, né, que são indicadores de vidas interrompidas, estão associados à decisão pela não vacinação. Está mais do que comprovado, os números estão aí para atestar que as pessoas que efetivamente se vacinaram são pessoas que estão, quando em contato com a Covid-19, apresentando quadros muito mais brandos e leves, conseguindo sim a restauração de suas saúdes da forma menos impactante possível em função da vacina. Portanto, fica aqui a orientação, vacina sim, vacina para todos, e é isso. Bom, eu gostaria apenas de lembrar, não é, que esse é apenas o primeiro bloco, nós estamos ainda no bloco das notícias, o Potiguar Notícias sempre com esse compromisso de trazer aqui na sua bancada da PNTV Play as principais notícias que estão lá em destaques no portal de jornalismo, www.potiguarnoticias.com.br, mas que no segundo bloco vem aí uma riqueza de diálogo, não é? Nós iremos conversar com o senhor Osmar Fernandes, ele que é coordenador de sistemas corporativos do TRE Rio Grande do Norte, vai conversar com a gente sobre os bastidores das eleições, um outro assunto, né, para além da pandemia, que afeta aí a vida de todas as pessoas, e que quanto mais a gente souber sobre essa cadeia de processos, né, e de envolvimentos que fazem com que as eleições sejam um processo soberano, sejam um processo tão importante, porque efetivamente vai definir a vida de todos da nação. Então vai ser uma conversa muito prazerosa com ele, Osmar Fernandes, e ao final do bloco das entrevistas, em função do conteúdo alongado, né, do nosso entrevistado, ele vai conversar conosco ao longo dos 2 blocos, e nós fechamos o programa de hoje ouvindo a coluna Fé e Cidadania do Padre Murilo. Lígia, você ainda tem notícias para hoje, diga aí. Tem uma última e tem a ver, né, com a questão dos óbitos, infelizmente, né, para trazer o quadro do nosso estado. RN registra 3 óbitos por Covid nas últimas 24 horas. No último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública, o Rio Grande do Norte registrou 3 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O boletim não foi atualizado para domingo devido ao sistema estar fora do ar. Hoje não foi possível a atualização dos casos, pois os sistemas estão fora do ar, atualizados apenas os números dos óbitos, informou a CESAP. Então, mais uma vez, né, Andresa, nós vemos que isso não faltou uma atualização final, então esse número pode ser maior, né? Então, temos que reforçar nossos cuidados para combater essa doença de fato. É sério. É muito sério. E Lígia, quando a gente fala aqui sobre essa contagem, não é, dos números, é muito importante a gente destacar a função da imprensa no Brasil, a função da comunicação social no Brasil, porque se desde o início da pandemia para cá a sociedade vem tendo acesso a números relacionados à quantidade de vidas interrompidas, ao número de pessoas infectadas e também ao número de pessoas que superaram a Covid, é graças aos esforços dos veículos de comunicação que garimpam esses dados, cada um em seus municípios, em seus estados, e que convergem para uma central que reúne, que tratam esses dados, que adicionam esses dados e que, na sequência, colocam aí para o conhecimento da sociedade, porque efetivamente, por parte dos órgãos oficiais, em especial do Ministério da Saúde, nós efetivamente estaríamos atravessando esta pandemia sem ter acesso aos números reais da quantidade de pessoas impactadas. Isso é uma realidade lamentável. Por outro lado, a gente fica aqui muito orgulhoso em receber você, Lígia, que é uma pessoa séria, de muita credibilidade, para se unir à bancada do jornalismo, ressaltando a importância da imprensa, né? A importância de pessoas como nós, que estamos aqui para poder conversar com os cidadãos exatamente sobre algo importante que nos afeta e que muitas vezes outros setores não se incumbem dessa responsabilidade. Muito bem, penso que você já pode chamar o intervalo. Sim. Quero agradecer as palavras, viu? E vamos ao nosso intervalo e voltamos lá com o nosso entrevistado de hoje.
Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias. Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia. Vagas limitadas. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Bateu a vontade de comprar um bolo quentinho? Ou quem sabe, aproveitar o tempo em casa para montar um armário novo? Acesse o Pertinho de Casa e a gente mostra os negócios que estão pertinho de você. Basta escolher o seu preferido, combinar a compra e a entrega por WhatsApp ou telefone. Todo mundo ganha, os pequenos comerciantes e você. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo. Procure o Sebrae. Parnamirim faz 63. Uma grande cidade pequena. Uma pequena cidade grande. A cidade que mais cresce no Rio Grande do Norte, mas que não perde as suas raízes. Parnamirim faz 63. Um povo que trabalha e que sorri. Uma cidade que tem sol, tem mar e tem história, que nasceu de uma guerra e que hoje é um lugar de paz. Parnamirim faz 63. E todos nós comemoramos suas praças, suas igrejas, suas avenidas, seu desenvolvimento. Uma homenagem da Prefeitura de Parnamirim a todos os parnamirinenses, os nascidos aqui e os que nos adotaram no coração. Viva Parnamirim! 63 anos bem vividos. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. E o Jornal Potiguar Notícias, primeira edição desta segunda-feira, tem o prazer de receber em seus estúdios Osmar Fernandes, ele que é coordenador de sistemas corporativos do TRRN e vai conversar conosco sobre a segurança da votação eletrônica nas eleições. Bom dia, Osmar. Muito obrigada por ter aceitado, né, o nosso convite para falarmos de um assunto de tanta relevância para nós que somos eleitores do estado do Rio Grande do Norte. É verdade, Lígia. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. Agradeço aí a todos os espectadores e ouvintes. Espero que possa contribuir com o tema, trazer algumas informações relevantes, principalmente sobre o olhar da segurança, mas também dando uma visão geral sobre como ocorre o processo de votação eletrônica em nosso país. Estou certa, viu, sobre isso. Bom, Osmar, dando início ao nosso bate-papo, este não pode deixar de ser o meu primeiro questionamento. Como surgiu a urna eletrônica? A urna eletrônica, ela foi criada, né, usada no Brasil pela primeira vez na eleição municipal de 1996.
Então, esse ano nós iremos ter 26 anos, né, de urna eletrônica utilizada no Brasil. Em 96, quando a urna foi criada, ela foi utilizada inicialmente para uma quantidade de municípios reduzida, era um projeto piloto. Então, foram contempladas as 26 capitais, com exceção do Distrito Federal, porque não tem eleição para prefeito, nem a eleição era municipal à época, e também alguns municípios acima de 200 mil eleitores. Ao todo, cerca de 1/3 do eleitorado brasileiro teve a oportunidade de, já em 96, votar utilizando a urna eletrônica. O que é importante a gente destacar é que a urna eletrônica ela é um projeto 100% nacional. Há algumas fake news, há algumas notícias que tentam desestabilizar o processo eletrônico, que acreditam a urna como sendo um produto estrangeiro, fabricado por uma empresa americana, por uma empresa paraguaia. Tem fake news para todas as vertentes. Na verdade, a urna ela é um projeto nacional. Ela foi concebida, todo o seu projeto foi feito utilizando técnicos da Justiça Eleitoral, técnicos das Forças Armadas, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, do INPE, técnicos do Ministério das Comunicações. Esse grupo de notáveis estudou, fez o projeto e aí sim contratou, através de um processo licitatório, uma empresa para fabricar o equipamento, sempre supervisionado com o olhar da Justiça Eleitoral. As primeiras urnas elas foram fabricadas em 96 por uma empresa chamada Unisys. Já em 98, nós ampliamos ainda mais o escopo das urnas eletrônicas. Nós passamos agora a utilizar urnas em torno de 560 municípios que têm acima de 40 mil eleitores. E em 2000, nós atingimos a totalidade, 100% do Brasil passou, a partir do ano 2000, a votar com a urna eletrônica. As urnas, a partir de 98, começaram a ser fabricadas por uma empresa chamada Dilbert. Essa empresa, Diebold, é uma empresa americana, ela fabricava o projeto brasileiro. Ela fabricou até o ano 2000. Agora, em 2000, nós temos um novo modelo de urnas que vai ser utilizado, estreando nesse ano, e essa urna ela passa a ser fabricada pela empresa chamada Positivo Informática, que a sede é em Manaus. Então, essa é uma história, né, de como se desenrolou aí o surgimento desse novo equipamento, dessa máquina de votação. E o que motivou a Justiça Eleitoral a modificar esse formato anterior de eleição? Sempre foi um anseio da Justiça Eleitoral aprimorar o seu processo de votação. Na verdade, se você parar para pensar, a Justiça Eleitoral ela é uma das justiças especializadas mais vanguardistas. Nós sempre estivemos buscando trazer elementos de tecnologia, elementos que garantissem mais celeridade ao nosso processo, mais segurança, porque a gente entende que a Justiça Eleitoral é uma justiça fundamental para a manutenção da democracia. E a democracia ela é, sem sombra de dúvidas, um dos principais valores que nós devemos defender. A Justiça Eleitoral ela verificou que antes da urna eletrônica havia no processo de votação dois problemas. Um excessivo manuseio, uma excessiva intervenção humana no processo, desde o momento em que você tinha que votar, utilizando lá, escrevendo o número do seu candidato. Isso, para alguns analfabetos, podia ser complicado. Depois, você tinha um momento do escrutínio, onde você fazia a contagem daquelas cédulas, a interpretação do que estava escrito naquela cédula. Isso é passível de vários momentos de falhas e até, em alguns casos, de sabidas fraudes. Então, esse processo ele era muito complicado porque tinha muita intervenção humana. Um outro problema era exatamente decorrente desse. Você tinha um tempo muito excessivo para a proclamação dos resultados. Era muito comum você ver o trabalho entrando noite adentro por vários dias. Você tinha o resultado, dependendo da eleição, 3, 4, 5 dias depois. Com o advento da urna eletrônica e de todo o processo eletrônico de votação, a gente já se acostumou a ter o resultado de qualquer votação em poucas horas após o encerramento, né, o fechamento das urnas. A gente até estranha quando em uma eleição, por algum motivo, a gente demora um pouco mais, 1 hora ou 2 horas a mais, a gente já fica ansioso, já querendo o resultado, porque a gente já se habituou a ter esses resultados com celeridade. Então, a Justiça Eleitoral ela modificou o seu processo e vem modificando e aperfeiçoando para garantir uma resposta mais rápida, uma resposta mais segura, com menos possibilidade de fraude, com menos possibilidade de falha. Essa, na verdade, é a intenção por trás do processo eletrônico de votação.
E eu lembro que nessa época, né, Osmar, havia muitos questionamentos de partidos, né, com relação a esses resultados, porque eles adivinham de um voto cantado, né, que o elemento humano, né, a presença humana estava 100% ali, né, e como reduziu isso aí, né, praticamente inexiste, né. Então, essa tecnologia vem sendo aprimorada ao longo dos anos, né, assim, inexoravelmente, nós vemos isso. Osmar, qual é o tamanho do processo eleitoral brasileiro? É muito interessante isso, porque a maior parte das pessoas, elas não tem uma devida ideia, uma devida dimensão de como é o nosso processo. Nosso processo é enorme. O Brasil, por exemplo, dados da eleição de 2020, foram mais de 500 mil candidatos nas eleições municipais. É um exército isso. Nós tivemos lá um batalhão de 2,5 milhões de mesários atuando nessas eleições. O Brasil ele possui hoje, oficialmente, 5.570 municípios. Todos eles precisam ser organizados, seus locais de votação precisam ser preparados. Nós estamos falando de 96 mil locais de votação. Na eleição de 2020, nossa última eleição, nós trabalhamos com um contingente reduzido de urnas. Foram 532 mil urnas. Esse ano, esse número vai para quase 600 mil urnas. Nós vamos para cerca de 580 mil urnas eletrônicas, entre urnas que são utilizadas para votação, urnas que trabalham como contingência e reserva técnica. Nós temos, além desses números, uma quantidade absurda, uma quantidade imensa de policiais, forças armadas atuam, são milhares de pessoas. Nós contratamos supervisores técnicos que auxiliam os mesários que são instalados nos locais de votação, sem falar de eletricistas, motoristas, pessoal de apoio. Na verdade, é um verdadeiro, uma operação logística de grande porte, que é feita, né, para funcionar de forma azeitada, de forma coordenada em um único dia, né, que é o dia da votação. Então, isso tudo demanda meses de planejamento prévio por parte dos tribunais eleitorais. A Justiça Eleitoral ela atua em cada estado da federação, nós temos um Tribunal Regional Eleitoral e nós temos no interior dos estados as zonas eleitorais, né, que fazem aquela coordenação logística junto aos seus municípios. Tudo isso coordenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que localiza-se em Brasília. Então, é verdadeiramente uma operação que exige planejamento, exige toda uma logística que precisa ser trabalhada com bastante antecedência. Que bom, né? Passar isso para os nossos espectadores, para que as pessoas tenham essa exata noção, né? A dimensão do que é o processo eleitoral. De um modo geral, Osmar, conta para a gente como é que se dá o processo eletrônico de votação. Ok. O processo eletrônico, ele na verdade é bem amplo. Eu vou destacar algumas etapas. A principal etapa, eu acho que talvez, é aquela etapa de preparação, já perto da eleição, quando as urnas precisam ser preparadas. Cada urna eletrônica que vai ser utilizada para a votação, ela precisa receber uma carga de dados, contendo os dados dos eleitores que vão votar naquela urna e contendo os dados dos candidatos que estão habilitados naquela urna. Esse processo exige lá a geração de mídias de carga, que é feito pela Justiça Eleitoral, e a carga dessas urnas, que é feita em uma audiência pública, na presença dos juízes, promotores, OAB e partidos políticos. Uma vez carregadas as urnas estão prontas para serem utilizadas no dia da votação. No dia da votação, a eleição ela começa com o mesário chegando um pouco mais cedo, cerca de 1 hora antes do início da votação, ele imprime um documento chamado zerésima. Essa zerésima é um extrato mostrando que aquela urna não contém votos, que ela está começando zerada, né, como se diz. A votação inicia a partir das 8 horas do dia e o eleitor vai até as 17 horas votando, né, à medida que ele vai chegando, a urna vai recebendo seus votos. Ao final do dia, não tendo mais eleitores, o mesário ele encerra na urna eletrônica a votação, gerando naquele momento um extrato chamado boletim de urna. Prestem bem atenção que esse boletim de urna ele já consiste na sua primeira prova da segurança da urna eletrônica. Ela vai gerar um extrato contendo todos os votos que aquela urna recebeu. Esse extrato, uma cópia é dada na hora para os partidos políticos, outra que está lá presente na sessão, outra cópia fixada geralmente na porta externa da sessão eleitoral para conhecimento da sociedade. Nesse extrato de boletim de urna vem um QR Code que é impresso ao final
que com o aplicativo da Justiça Eleitoral, qualquer eleitor pode escanear aquele QR Code e ter acesso àquele extrato de forma virtual, inclusive compartilhando via WhatsApp para os seus grupos. E você já consegue ali contar quantos votos aquela sessão teve. Em um município pequeno, se você tiver poucos locais de votação, você já tem um resultado ali, se for uma eleição majoritária, já sabe na hora, sabe antes da Justiça Eleitoral anunciar. O processo é completamente transparente. E todos esses boletins, eles são publicados no site do TSE, depois da apuração, para que você possa conferir se aquilo que você pegou lá na sala confere com o que o TSE está entregando como resultado. O mesário, ele também extrai uma mídia de resultados, que é uma espécie de pendrive que contém o resultado daquela urna, e essa mídia de resultados é transmitida para o TSE para a totalização. Até a eleição anterior à eleição de 2010, essa totalização acontecia nos regionais, nas votações municipais. Mas a partir de agora, toda essa apuração ela é feita no TSE. E quando o TSE totaliza, ele vai liberando parciais de resultado para os seus canais de comunicação. Então a sociedade consegue acompanhar pelo aplicativo, consegue acompanhar pelo site e pelos sistemas de divulgação. Em linhas gerais, esse é o núcleo, né? É a parte principal do processo eleitoral. Mas o processo ele inicia antes com o registro de candidatura, com o cadastro eleitoral dos eleitores, com o alistamento dos eleitores, e ele vai, na verdade, até a diplomação dos candidatos eleitos, prestação de contas dos partidos. Então é um processo que, na verdade, ele é bem mais amplo, né? Aqui eu destaquei mais a parte eletrônica do processo. É uma trabalheira, né? Enorme. Uma trabalheira. Mas, afinal, a urna eletrônica é segura? Eu ouço muito essa pergunta, Lígia. Sim, a urna eletrônica ela é segura, ela é totalmente segura. E você não precisa acreditar em mim. Você tem, na verdade, mecanismos para verificar a auditoria do processo. A urna eletrônica ela conta hoje com o processo eletrônico, de uma forma geral, ele conta hoje com mais de 30 camadas de segurança, né, que se sobrepõem, que se complementam, para formar um sistema seguro e, principalmente, rastreável e auditável. Então, qualquer eventual falha, ela é alertada. Existe um indicador que você sinaliza e verifica aquela falha. Então, é sim um processo seguro. Você pode nos escrever, assim, pelo menos parte dessas barreiras para que a gente compreenda melhor? Claro, claro. Como eu falei, são mais de 30 barreiras, então exigiria um outro formato, um outro repasse. Mas, assim, eu posso destacar algumas principais. Uma das principais barreiras é a auditoria dos códigos-fontes e a lacração dos sistemas. Para explicar, eu tenho que primeiro explicar o que é código-fonte. Todo programa de computador ele é formado por comandos que foram dados por um programador. Os comandos que o programador escreve é que efetivamente fazem o programa funcionar. Então, analisar o código-fonte de um programa é entender o que o programa faz. Então, o primeiro passo é, será que a urna está contando direito? Será que os programas que estão dentro da urna estão somando corretamente? Estão fazendo o que deveria fazer corretamente? Será que um programador não inseriu lá um código malicioso que gera uma contagem diferente para um candidato ou para um partido? Então, é necessário fazer a auditoria desse código. E aí a gente já desmistifica outra fake news que diz que os sistemas da urna eletrônica, os programas da urna eletrônica são escondidos, são ocultos, só a justiça vê. Não, os partidos políticos podem e devem ter acesso a esses códigos-fontes para fazer a verificação. Até a partir de agora, a partir dessa eleição, os partidos políticos têm acesso a todos os programas que são utilizados na urna eletrônica e nos sistemas eleitorais um ano antes da eleição. Um ano antes da eleição, todos os programas já são finalizados, entregam aos partidos, os partidos avaliam aquele código. Estando tudo certo, eles assinam digitalmente aqueles arquivos, e não só os partidos, também representantes do Ministério Público, representantes técnicos da Ordem dos Advogados do Brasil, das Forças Armadas, representantes da Polícia Federal, representantes de universidades credenciadas à Justiça Eleitoral. Todos têm acesso a esse código-fonte, todos verificam e todos assinam digitalmente, dizendo esse código está ok, e ele está assinado digitalmente. Depois de assinado digitalmente, esse código, todos esses programas são gravados em um DVD que é depositado na sala-cofre do TSE. Esses programas eles vão ser replicados em todas as urnas eletrônicas do Brasil, que vão ser utilizadas um ano depois. Aí você me pergunta, como é que eu garanto que aquele programa que está rodando naquela urna é o mesmo que eu verifiquei um ano antes? Pela assinatura digital. A qualquer momento, os partidos podem conferir, pedir uma auditoria, antes, durante ou depois da eleição, de uma urna ou de um grupo de urnas, e, olha, eu estou querendo que você me autentique
o código de assinatura digital de todos os programas dessa urna que eu quero ver se bate com o que eu assinei um ano atrás. E vai bater. Isso alguns partidos já pediram e já verificaram. Então você consegue comprovar aí que do momento, o código que você verificou é o código que está rodando na urna no dia da votação. Não há modificação. Outro mecanismo de segurança também bem interessante é o mecanismo da verificação das tabelas de correspondência. Cada urna eletrônica possui um número de série próprio, interno, diferente uma da outra. Há uma vinculação entre o número de uma urna com a seção a qual ela foi preparada para votar. Isso a gente chama de correspondência. Quando você tem uma cerimônia de carga, onde você vai dar carga em várias urnas de um determinado município, de uma determinada zona, você gera uma tabela contendo a urna eletrônica e em que seção ela foi preparada para receber votos. E essa tabela é enviada para a Justiça Eleitoral, que publiciza na internet. Você entra no site do tribunal na internet e do TSE e você baixa lá as tabelas de correspondência de cada eleição. De forma que, quando um boletim de urna sai no final da votação, você consegue verificar que aquele boletim de urna veio de uma urna que foi previamente dado carga para aquela sessão. Isso desmantela a fake news de que eu dei carga numa urna hoje, mas eu só vou usar domingo. Daqui para domingo eu vou tirar aquela urna e vou trocar por outra, aí sim, uma urna preparada para fraudar. Não, porque você está utilizando a mesma, você consegue verificar o número de série da urna que está cadastrada para cada sessão. Esses são mecanismos, existem vários outros, né, que são de domínio público. Perfeito, Osmar. Osmar, uma parcela da sociedade, ela defende que após a votação eletrônica, o voto deva ser impresso. Como é que você se posiciona com relação a isso? Lígia, eu entendo que o que a sociedade, na verdade, deseja não é necessariamente o voto impresso. O que ela deseja é o voto auditável. Ela quer, de alguma forma, ter uma garantia de que aquilo que foi votado possa ser recontado. E é isso, a auditoria do voto, ela está presente em todo o processo. O voto em papel, ele rasga. O voto em papel, ele mancha. O voto em papel some, eventualmente, ou acrescentam-se novos votos. Então, quem garante que em um processo de recontagem, esse processo ele não está livre de falhas ou fraudes? Então, foi exatamente para sair desse cenário que a Justiça Eleitoral modificou e automatizou o processo de contagem. Desde 2004, na urna eletrônica existe um componente chamado registro digital de voto, que ele equivale a uma cédula. Os votos que você vota na cédula são armazenados eletronicamente dentro desse registro. Esse registro digital de voto, ele armazena os votos dos eleitores de maneira aleatória. Eles são embaralhados lá dentro de modo que eu não consiga saber de quem é cada um daqueles votos, nem a ordem que os votos chegaram lá. E o registro, ele é assinado digitalmente. Então, se uma informação modificada desse registro, a assinatura não bate, aquele registro não seria processado. O registro digital de voto, ele é a forma segura de você permitir recontagens e auditorias. Já foram solicitadas várias vezes por vários partidos e várias entidades, e essa contagem ela é feita de forma pública. O registro digital de voto, inclusive, ele pode ser solicitado pelos partidos políticos que recebem eletronicamente esse material para fazer a sua própria perícia, a sua própria auditoria. Então, eu entendo que voto em papel hoje não cabe, porque você estaria trazendo elementos de insegurança, elementos de atuação manual. E aí tem também todo um discurso também voltado, uma defesa voltada para a parte de custos, né? Você teria que equipar impressoras nesses equipamentos, e toda uma questão logística mais complexa. E para voltar ao passado. E para voltar ao passado. Osmar, as urnas eletrônicas, elas podem ser hackeadas? Não, as urnas não podem ser hackeadas porque as urnas, por um princípio simples, elas não estão conectadas a nenhum dispositivo de rede, a nenhum dispositivo de radiofrequência. Então, não há cabo de rede na urna eletrônica, não há Wi-Fi na urna eletrônica, você não tem Bluetooth na urna eletrônica, você não tem, ela só é ligada na energia elétrica. Então, você não tem como hackear acessar a urna eletrônica. E existe um outro ponto, Lígia, que a urna eletrônica, ela só roda programas que são assinados digitalmente pela Justiça Eleitoral. Então, diferente de um computador tradicional, que pode, por exemplo, ser infectado por um vírus, ou um programa malicioso, uma urna isso não acontece, porque qualquer programa que não esteja com a assinatura digital da Justiça Eleitoral, ele não executa na urna eletrônica. Na placa-mãe da urna existe um dispositivo de segurança que verifica cada programa que vai ser executado se a assinatura digital bate, com a assinatura original da Justiça Eleitoral. Se não bater, não roda.
E isso também vale para os equipamentos. Então, uma falha conhecida aí no sistema bancário era você pegar um caixa de autoatendimento e colocar um teclado falso. Eles chamam de chupa-cabra, né? Que fica puxando os dados. A urna não funciona, não permitiria isso, porque o teclado, a memória, a tela, todos os dispositivos da urna, eles são verificados digitalmente por esse dispositivo de segurança. Então, você não consegue acoplar um equipamento que não seja chancelado da Justiça Eleitoral. Perfeito. Vamos ao último questionamento, né, por causa do nosso tempo, infelizmente. A gente sabe, né, foi veiculado aí, que mesmo após a rejeição da chamada PEC do voto impresso, o Ministério da Defesa ingressou lá no TSE com 55 questionamentos sobre o processo eleitoral brasileiro, com destaque para a segurança das urnas eletrônicas. Você tem notícia disso, assim, de como está o andamento desse processo no TSE, Osmar? Lígia, esse processo ele foi dirigido à presidência do TSE, foi protocolado agora em dezembro, né, já na segunda quinzena de dezembro, mas o próprio Ministério da Defesa solicitou à presidência do TSE que esse processo ele corresse sob forma sigilosa. Então, assim, é importante registrar que o pedido de sigilo não partiu da Justiça Eleitoral, partiu de quem está fazendo o pedido, né, que foi o Ministério da Defesa. Eu entrei em contato com colegas da Justiça Eleitoral e a informação que eu tenho é que, infelizmente, isso corre, assim, a compilação dessas respostas está sendo tratada por um comitê técnico do TSE, mas de forma ainda sigilosa. A pedido do Ministério da Defesa, mas que está em vias aí de ser respondido. Soube também que essas questões técnicas que foram lançadas, elas foram lançadas questões de 4 categorias, né? Questões técnicas mesmo, de urna eletrônica, questões voltadas à área de segurança, algumas questões relacionadas à logística e algumas questões relacionadas à auditoria. Então, todas estão sendo devidamente preparadas para esclarecer todas as dúvidas do Ministério da Defesa. Excelente, Osmar. Vou pedir a você aqui para se despedir dos nossos espectadores, né, e deixar um recado aí, né, voltado aí para a temática que nós conversamos hoje, né, que é muito importante, muito palpitante aí para o processo eleitoral. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que o tema realmente é um tema bem extenso. Eu estou à disposição no Tribunal Regional Eleitoral, com sede aqui em Natal, para entrar em contato. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. O meu e-mail é osmar.fernandes@tre-rn.jus.br. Respondo todas as dúvidas, posso fazer os encaminhamentos. A gente está aqui exatamente para fazer esse trabalho de conscientização. Não acreditem em fake news, tentem obter as informações de fontes oficiais e façam vocês próprios as suas análises, as suas críticas, né? O processo ele é seguro, existem várias camadas, o que ocorre muitas vezes é um desconhecimento do processo por parte da sociedade. Então vamos conhecer para a gente poder julgar melhor. Lígia, só antes de encerrar, eu queria só informar que esse ano nós vamos ter novas urnas, tá? São urnas que estão sendo criadas, vai ser a primeira mudança visual mais marcante. A tela vai ser maior, ela vai ser toda colorida, o mesário que for digitar lá o título do eleitor, ele não vai mais manusear teclas, vai ser um teclado de touchscreen, de sensível ao toque. Essa urna ela vai trazer elementos de acessibilidade tanto para o deficiente visual quanto para o deficiente auditivo. Vai ter lá um intérprete em Libras na tela para poder dar um feedback visual para o deficiente auditivo. A sintetização de voz foi melhorada. Para o deficiente visual vai ser falado também agora o nome dos suplentes e dos vices. Essa urna ela é 18 vezes mais rápida do que a urna anterior e ela é toda modular. Essa urna está sendo criada agora, vai ser um quantitativo de 225 mil urnas, né, no nosso universo de em torno de 580, e gradualmente ela vai ser a urna padrão utilizada na Justiça Eleitoral. Então, muitos vão ter a oportunidade de conhecê-la agora já na eleição desse ano. Que bacana, né? Nós adoramos novidades e com o eleitor não é diferente, né? Vai ser muito bacana a gente estar de frente e poder testemunhar isso aí. Bom, obrigado, Osmar Fernandes, né, coordenador de sistemas corporativos do TRRN, pela ótima e oportuna entrevista. E este foi o Potiguar Notícias, primeira edição desta segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022. Aos nossos espectadores, uma ótima semana, até a próxima e fiquem agora com a coluna Fé e Cidadania do nosso Padre Murilo. Subi, Senhor,
para o lugar de vosso pouso. Salmo 131. Nós soubemos que a arca estava em Éfrata, e nos campos de Iar a encontramos. Entremos no lugar em que ele habita. Ante o escabelo de seus pés, o adoremos. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Subi vós com vossa arca poderosa. Que se vistam de alegria os vossos santos e os vossos sacerdotes de justiça. Por causa de Davi, o vosso servo, não afasteis do vosso ungido a vossa face. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. É um salmo, então, que alude ao Templo de Salomão, a inauguração do templo, todo um movimento para colocar a peça mais importante de então, que era a Arca da Aliança, aquela arca que continha as pedras da lei para firmar a constituição, a soberania do povo hebreu. Sabemos que, ao longo do tempo, a monarquia judaica foi se pauperizando até chegar ao grande desastre histórico do exílio da Babilônia. Daí então, nunca mais o povo judeu conseguiu, portanto, estar todo, a sua maioria, num lugar só, como sabemos, a grande diáspora. Nós hoje vivemos também uma grande diáspora. Vivemos a diáspora da fome, da doença, do abandono em nosso país. Por isso, como é importante que cada um de nós possa assumir a nossa responsabilidade de pessoa, a nossa dignidade de pessoa, para fazer com que a lei, a palavra de Deus, o Verbo encarnado do Pai, Jesus Cristo, a sua palavra de amor, a sua palavra de esperança, a sua palavra de fé, possa ser hoje a nossa palavra, a nossa atitude, a nossa postura. Os santos mártires de Cunhaú e Uruaçu, no seu tempo, eles souberam bem conviver. Os mártires souberam bem conviver com quem aqui estava, os povos indígenas, com os negros, com os escravos de então. Nós não temos relato nenhum de que um só membro mártir de Cunhaú e Uruaçu tenha sido contra, por exemplo, os quilombos. Era efervescente, por exemplo, o quilombo dos Palmares, 595, 594, por aí, é o primeiro registro que se tem na história do quilombo mais importante da história das Américas, que é o quilombo dos Palmares. Então, com Ganga Meu Rei, depois com Zumbi, não era isso que se ouvia falar das lideranças portuguesas, nem tampouco, pior ainda, das lideranças holandesas. Que nós possamos, então, nos dias de hoje, assumir para valer esse ensinamento que eles viveram de Jesus. A prática do amor, a prática da fé, da esperança, do esperançar, de lutar por um tempo e por dias melhores. Que a força deste salmo seja a nossa força em Jesus Cristo para o dia de hoje. Por hoje é só. Grande abraço e até amanhã, se o bom Deus nos permitir.